A macro-região terá mais de 60 novos radares em operação nas rodovias. Ao todo, o estado de São Paulo vai instalar quase 650 aparelhos de olho no excesso de velocidade. Iniciativa que divide opiniões. Na rodovia Mário Donegá, ainda no perímetro de Ribeirão Preto, os equipamentos já foram colocados. Só não estão em funcionamento ainda. O lote dessa região prevê 30 radares. Em Araraquara e vizinhança serão 22 e ao redor de Barretos mais 15, totalizando 67 novos aparelhos. O governo paulista investiu quase 84 milhões de reais para espalhar 649 fiscais eletrônicos nas rodovias do estado. A ampla maioria será de equipamentos inteligentes, que fazem leitura automática de placas e denunciam diversas irregularidades. Mas o foco principal do Departamento de Estradas e Rodagens é controlar a velocidade dos veículos. O DR justifica que os trechos que vão receber radares têm alto índice de acidentes. O investimento seria gigantesco com a contratação de mais funcionários, mais policiais rodoviários, sendo que está aí a tecnologia para ser utilizada. Vieram algumas alterações da lei. Não precisa mais ter uma sinalização indicando existe um radar a 100 metros. Então, o que ocorre? Bastando ter uma fiscalização eletrônica, uma placa indicando que vai ter uma fiscalização eletrônica, essa fiscalização, através de radares inteligentes, com inteligência artificial, vai fiscalizar várias outras infrações, como o cinto, como a falta do cinto e como também a utilização incorreta do celular. A intenção primeira e última da instalação dos radares é preservar vidas, mas nem os usuários das rodovias e nem os especialistas ignoram o fato de que a novidade deve pesar no bolso do cidadão. Trafegar acima da velocidade permitida rende multa de R$ 130. Se o motorista ultrapassar em 20% o limite permitido, a pena sobe para R$ 195. Agora, se a infração registrada for 50% superior ao estipulado, o erro é gravíssimo e custará R$ 880. Mas, de maneira geral, eu acho que de um primeiro impacto talvez até dê algum resultado, a pessoa vai ficar um pouco mais esperta, né, para poder evitar os radares, mas que é um meio de arrecadação, sem dúvida nenhuma, porque já que existe essa cultura da falta de responsabilidade, então vamos cobrar por ela e o governo agradece na cobrança. Tomando a rodovia Mário Donegá como exemplo, se vê que a proposta divide opiniões. A psicóloga Daniele é de Ribeirão, mas tem familiares em Pradópolis. Para ela, a velocidade não é o maior desafio da pista, que tem problemas mais urgentes. Partes da pista tem o desnível. Aqui vocês mesmo, onde estamos, pode já visualizar um pouquinho do desnível. Alguns lugares não tem um acostamento favorável, assim, para que se acontecer alguma coisa realmente parar, né? E fora aquilo que eu falo que eu sempre vejo o tempo todo, ultrapassagens em lugar proibido. Exemplo, ultrapassagem em cima da ponte. Foi feita uma rotatória no meio da pista, com pouca sinalização, principalmente noturna. A rotatória citada pela Daniele de fato registrou um grave acidente em julho, quando um caminhão tombou na curva sentido Ribeirão Preto. Estrago que ainda deixa marcas na encosta da rodovia. O padre Adilson, que utiliza o trecho para pedalar com frequência, destaca o comportamento dos motoristas. Eu acho que acaba tendo radar demasiado em lugares onde é não necessário, porque a rodovia oferece segurança, você não tem ali um problema. Agora, de fato, em alguns lugares onde você tem uma curva perigosa, você tem alguma situação que a gente nem sabe direito o que acontece, o radar ajuda. E eu vejo que é uma falta de respeito entre os motoristas de carro e caminhão, né? Então, eu viajo bastante de carro e eu vejo muitas ultrapassagens de caminhão perigosas, né? O caminhão entra e tudo bem, ele deu seta, mas ele não esperou se ele podia entrar ou não, e te fecha, né? E se a arrecadação de multas tende a aumentar com centenas de novos radares, o usuário das rodovias espera que o governo devolva os mesmos valores em formato de melhorias na estrutura das pistas. Os recursos oriundos dessas multas deveriam ter um destino já pré-estabelecido em benefício da sociedade, talvez em melhoria nas condições das rodovias, em segurança, em vigilância, sei lá, sinalização, alguma coisa assim, melhor
tá? Para a população, porque também não é justo que esse dinheiro que foi oriundo desse ambiente vá para um outro destino. Se eu utilizasse dessas rodovias no meu dia a dia, com certeza eu gostaria de ter os radares, porque eu vou ter uma segurança muito maior, porque todos vão acabar respeitando, por bem ou por mal. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Fernando Velasquez, engenheiro de tráfego, participa com a gente aqui ao vivo no nosso canal digital. Fernando, quais critérios técnicos são usados para escolher onde esses radares serão instalados? Uma ótima tarde, bem-vindo aqui. Obrigado, boa tarde. Não é uma escolha aleatória, né? Ainda mais na linha de tráfego e que tem a ver com segurança viária, esses pontos são definidos a partir de estudos técnicos, né? Então, tem toda uma análise aí de histórico de acidentes, principalmente a questão da intensidade do tráfego, se for uma área mais urbana, né? Aí a presença de escola, de travessia em nível, curvas. Então, assim, a questão dos radares, a escolha deles, o objetivo principal é a segurança viária e priorizar esses locais que tem o maior risco viário, né? Velasquez, além da fiscalização de velocidade, esses novos radares têm a capacidade de identificar outras infrações? Como isso pode impactar a segurança viária também na sua visão? Sim, ele tem alguns, né, os mais modernos, têm essa capacidade de registrar, por exemplo, um avanço no sinal, até mesmo se a pessoa está usando o cinto de segurança, está trafegando com fone de ouvido, usando um capacete e tal, ou não usando um capacete, né? Então, isso, digamos assim, amplia a fiscalização e induz que o motorista comece a adotar um comportamento mais seguro, né? Não apenas em relação à velocidade, mas em relação ao respeito às normas do trânsito, né? Onde esses radares forem instalados, é possível de fato que nós tenhamos uma redução no número de acidentes? As estatísticas mostram isso, os estudos trazem isso de fato? Com certeza, né? Esses estudos, né? A gente tem ali várias instituições que trabalham muito com esses dados. No estado de São Paulo, a gente tem o InfoSiga, né? Que tem esses dados amostrados e colocados em cada município. Eles mostram que a presença da fiscalização eletrônica reduz a velocidade média, o que diminui principalmente a gravidade dos acidentes. Ou seja, a chance de sobrevivência em caso de um atropelamento, por exemplo, ela aumenta muito quando o veículo diminui numa velocidade menor, né? Agora, só o radar unicamente não vai melhorar, enfim, toda uma rodovia. É preciso a gente pensar também em outras melhorias, aí no caso, sinalizações, as placas, para deixar o motorista orientado. Exatamente, não é simplesmente uma única variável, né? Então, assim, o ideal é que esses radares eles façam parte de um conjunto de medidas. Então, tem que ter uma boa sinalização horizontal, uma vertical. A questão das defensas metálicas de um trecho rodoviário que tem ali uma potencial saída de pista, que a gente tem, por exemplo, taludes muito íngremes. Enfim, tudo isso são recursos de engenharia que reforçam a educação e fortalecem a segurança viária. Engenheiro de tráfego Fernando Velasquez falou ao vivo aqui com a gente no Jornal da Clube. Um abraço e até mais, viu, Fernando? Obrigado, um abraço e até mais.